Fluminense e Atlético Mineiro, 2-2 aqui em Cariacica, e o empate muito amargo, porque o Fluminense poderia ter vencido o jogo com uma certa facilidade até. Melhor partida do Fluminense em 2024. O Fluminense jogou muito bem, uma partida muito boa do Fluminense. Infelizmente, o Fluminense sofreu empate por bobeira do time, falhas, e o torcedor saiu do estádio triste, porém feliz com a atuação do time. O Fluminense faz aí, em maio, a melhor atuação de 2024. Isso daí é um alento. No momento que a gente tem a notícia de Thiago Silva, que a gente sabe que ele está vindo, só que não pode ficar falando muito, porque tem a situação lá do Chelsea, o campeonato tem que acabar, mas no momento onde o torcedor do Fluminense está feliz, em função da contratação de Thiago Silva, que vai ser um monstro, não tenho dúvida nenhuma, né? Um jogador que joga por ele, por mais um zagueiro, no mínimo ele joga por um zagueiro e meio. E com certeza o Fluminense vai ter aí um plus muito grande aí com a chegada dele. Eu tenho certeza, o time ajustando, hoje o time jogou bem, uma atuação convincente até o gol do Vargas, né? Aos 28 minutos, se eu não me engano. O Fluminense teve uma chance com o Cano, poderia ter feito o terceiro gol, e aí praticamente selaria o resultado. Não selou o resultado. O Fluminense acabou falhando duas vezes, e o Vargas, que é um jogador que está muito, muito mal há muito tempo, um jogador que foi um destaque chileno, jogador de destaque de seleção chilena, conseguiu fazer 2 gols, né? O jogo acabou empatado e poderia até ter sofrido a virada. O Fluminense poderia até ter sofrido a virada do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi para cima, sentiu o momento, a defesa do Fluminense cansou, o time teve um desgaste e o Atlético Mineiro foi para cima e poderia ter virado a partida. Mas assim, por outro lado, o que o torcedor do Fluminense, a meu ver, tem que pensar? O time teve outra postura em campo. O time buscou, o time tabelou, teve consistência com a bola, marcação, interesse, busca de jogo. O Fluminense hoje foi diferente do que foi no ano 2024. Então, o torcedor do Fluminense tem que estar parcialmente feliz por isso. Porque eu, particularmente, falei que o jogo seria 1-1, seria um empate. Eu até acertei que seria um empate, porque eu achava que seria um jogo muito difícil. Achava que seria um jogo muito complicado para o Fluminense. E o Fluminense dificilmente teria condição de vencer um time que hoje é um destaque no futebol brasileiro, o time do Atlético Mineiro. É um excelente time, é um time que está lá em cima da tabela, apesar de estar começando agora o campeonato, mas é um time que vai se destacar ao longo do brasileiro, um time encorpado, um time que tem um bom elenco, né, bons jogadores, mas mesmo assim esse Atlético Mineiro não estava conseguindo jogar. O Fluminense não deixou o Atlético Mineiro jogar até os 28 minutos. Vocês podem observar, o Fluminense teve amplo domínio do jogo, as ações, os avanços no ataque, entendeu? Então, eu acho que não foi um empate justo. Mas o futebol, justiça é uma coisa relativa, né? Às vezes o time não ataca o jogo inteiro e faz um gol e ganha e é campeão. Então, isso a gente não pode basear em justiça. É uma pena porque a gente poderia ter vencido de 2-0, ou 3-0, ou 2-1, ou 3-1, e o Fluminense hoje estaria com 2 pontos a mais, que estaria fazendo uma diferença grande na tabela. A gente sabe que é começo, mas cada pontinho que a gente perde, cada 2 pontos que a gente perde, a gente fica mais distante dos que estão lá em cima. O Fluminense está com 5 pontos, o Atlético está na liderança, está com 9. É só 4 pontos de vantagem. Mas se você a cada rodada for subindo 2 pontos, 3 pontos do líder e tudo mais, daqui a pouco chega no meio do campeonato, o time está com diferença de 15 pontos para o líder, 12, 14, 16 pontos para o líder, ou seja, chance zero de qualquer coisa de conquista, e aí a gente vai ficar sempre almejando, né, ficar entre os 4 para poder ficar na Libertadores. E o Fluminense começa o jogo bem, né? O Fluminense começa o jogo buscando, começa o jogo, já faz um gol logo, e isso deu uma autoconfiança no time muito grande. Acho que a gente tem que se manter na parte de cima da tabela e vai precisar de vitórias. O próximo jogo do Fluminense é contra o São Paulo no Morumbi. Um jogo dificílimo. As primeiras 11 rodadas do Fluminense foram complicadas. O Fluminense pega 3 clássicos, que é sempre difícil. O Fluminense pega 4 jogos fora, Bahia, Corinthians, São Paulo, eu acho que tem mais um, me deu um branco aqui agora. E esse do Atlético Mineiro ficou sendo neutro, e tem alguns jogos em casa, como Juventude, Atlético Goianiense, Bragantino, entendeu? Foram 11 primeiras rodadas difíceis, e a gente precisa apoiar esse time, porque tem que apoiar muito para a gente chegar em julho, com a chegada do Thiago Silva, chegar com esse time bem na Libertadores, classificado em primeiro lugar para os oitavos. Na Copa do Brasil, obviamente, classificando contra o Sampaio Corrêa e de repente avançando até dentro das oitavas. E no Brasileiro tentar ficar pelo 8º lugar para se equilibrar por ali. A gente precisa estar com esse time bem classificado no Brasileiro, pelo menos ali entre os 8, para não ir para aquela parte de baixo que pressiona, e estar bem na Copa,
do Brasil e na Copa Libertadores, para poder, com a chegada do Thiago Silva, o time voltar. Esses jogadores que tiveram contusões e contusões ruins, né? Não são contusões musculares, são contusões de osso, de torção, né? Não é estiramento, né? Infelizmente, fica difícil, não é uma coisa fácil. E são muitos jogadores, né? E perdemos André, né? Agora, o pé quebrado, o Xavier. São muitas contusões que atrapalham o time do Fluminense. Então, falando do jogo de hoje, eu acho que Manuel e Felipe Melo, eles estão assim. O Felipe Melo, para mim, no começo do jogo, principalmente, muito bem marcando, firme, forte, todo mundo gritando rufi-rufi, né? Mesmo contra a Hulk, ganhando na velocidade, botando o carrinho, arbitragem péssima, né? Esse árbitro é realmente uma catástrofe, né? Deu muitos amarelos para os jogadores do Fluminense e você vai minando os jogadores do Fluminense, né? Eu não gosto desse árbitro. Mas, enfim, por sorte não expulsou, né? Estava tudo desenhado para expulsar alguém do Fluminense. Fábio, para mim, sempre Fábio. O Marquinhos não comprometeu, jogou até bem. A zaga, eu achei o Felipe Melo bem. O Manuel, eu gosto do Manuel, mas o Manuel é aquela coisa, ele tem idade, vem de contusão, vem de tempo parado por causa daquele problema do doping. Ele tem, assim, uma inconstância, alguma inconstância no jogo, mas eu acho o jogador seguro, eu gosto dele. Mas é um jogador que daqui a pouco nós não vamos tê-lo por causa da idade. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito. É que nem Felipe Melo. Felipe Melo, para mim, se botar ele para jogar 2025, eu acho que força um pouco. Apesar do Mundial, vai forçar. Ele já está 2024 dessa maneira, vocês imaginam daqui a um ano. E Marcelo hoje eu achei bem, passando bem a bola, equilibrado, bons lançamentos. Gostei do Marcelo. A marcação não é a especialidade dele, mas até na marcação hoje eu achei que ele foi razoável, bem razoável. Martinelli sempre prestativo, marcando, articulando jogadas, é um jogador realmente que... Hoje o time foi bem, de maneira geral. O time foi bem, o Cano buscou jogo, o Ganso também ali no meio de campo, tentando armar jogadas, trabalhando, lançando bolas. Nárias, buscando, correndo, tentando também, bastante jogador de muita força, né? E o Fluminense, com isso, predominou durante o jogo, grande parte do jogo. Tanto que o torcedor do Fluminense estava quase com certeza que o Fluminense ia ganhar, né? Esse jogo deveria ser no Maracanã. O que o Fluminense deveria ter feito? Vamos adiar o jogo. Outros clubes vão. Agora, então, o campeonato vai ser uma bagunça. Porque todos os jogos dos times de Porto Alegre e o Juventude de Caxias do Sul não vão jogar, por causa dos problemas da chuva lá em Porto Alegre. Então, o que vai acontecer? Esses times, eu não sei como é que vai entrar na tabela, como é que vai colocar para jogar esses times aí, achar brecha numa semana que não tenha nada, não sei como é que vai ser. Pegar a data FIFA e botar para jogar, porque parece que não está podendo, parece que o aeroporto está com problema, muito encharco, e o aeroporto fica perto do Rio Guaíba, se não me engano, alguma coisa assim. Eu estava falando hoje, um amigo estava me falando aqui. E não está podendo levantar voo, está fechado o aeroporto. Fechado o aeroporto de Porto Alegre. Então o Inter não pode jogar contra o Cruzeiro, o Inter não joga fora e não joga em casa. Então, pelo menos por 2 rodadas, o Internacional e o Grêmio não vão jogar. E o Juventude. Ou seja, como é que vai ser isso, né? E então o Fluminense poderia ter adiado esse jogo. Acho que uma decisão que seria boa para o Fluminense. Se o Fluminense joga esse jogo no Maracanã, a possibilidade de perder pontos seria muito menor. O Fluminense teria aí 40 mil torcedores no Maracanã, o Atlético Mineiro viria no máximo com 4, que é o que tem direito, quer dizer, seria uma quantidade menor, e o Fluminense bem abrangente no Maracanã, a torcida cantando, apoiando. Eu acho que, e no campo que a gente está acostumado a jogar, a possibilidade do Fluminense era melhor. O Fluminense jogando futebol como jogou hoje em Cariacica era melhor. Outra coisa, o time do Atlético é um timaço, então também não dá para ficar, empatou com o Atlético. O time do Atlético é um timaço, um time de alto investimento, muito dinheiro. E esse resultado, eu não vou dizer o resultado, mas esse jogo de hoje serviu também para dar muita moral para o time do Fluminense para o jogo lá contra o Colo-Colo no Chile. Vocês imaginam se nós fôssemos com um jogo horrível, que o Fluminense empatasse, mas jogando mal, com risco de perder o tempo todo, sem conseguir fazer nenhuma jogada. Esse jogo, apesar do empate, deu uma moral enorme para o Fluminense para ir para o Chile para jogar o seu confronto contra o Colo-Colo. Isso foi muito importante. Foi muito importante. Talvez tenha sido a coisa mais importante desse jogo, foi isso, porque a Libertadores é a nossa maior intenção. Brasileiro ficar ali numa zona que qualquer revés que dê está classificado para a Libertadores, tentar o bi da Libertadores e tentar a Copa do Brasil. Se ganhar um dos 3, não vai ganhar mais que um. A chance é 0. Eu já estou falando para você, a chance é 0. Mas tem chance de ganhar um dos 3. Sim, tem chance. Eu acho que tem um time competitivo, o time se ajustando, as contusões voltando, o Diniz fazendo pequenos ajustes, né, que essa ausência de jogadores atrapalha.
o Fluminense vai conseguir voltar a ter aquele time competitivo do ano passado, também com um pouco de sorte também, que é normal, que nem a gente teve ano passado, o Fluminense volta a disputar tudo em condição de vitória. Só que, não, obviamente, não vai ganhar os 3 campeonatos, vai ganhar um dos 3, se Deus quiser, né? Só que o brasileiro você não pode correr riscos. Então você tem que estar sempre ali na parte de cima da tabela para se manter ali numa emergência que classifica para Libertadores, que tem que classificar sempre pelo brasileiro, porque para classificar a Libertadores, ou você ganha a Libertadores desse ano ou ganha a Copa do Brasil. Então você tem que ser campeão de um dos dois para ir para a Libertadores 2025. Ou você fica entre os 4, ou até entre os 6, para fazer aquela pré-Libertadores devasta, aquela coisa que a gente, né, realmente não... É ruim, né? É uma dependência ruim você ficar numa pré-Libertadores, você às vezes pega 2 confrontos ruins, que nem nós pegamos em 22, passamos pelo Milionários e acabamos sendo eliminados pelo Olímpia do Paraguai, né? Então, assim, hoje eu chego aqui com um sentimento, assim, muito melhor do que eu estava tendo nos últimos jogos. Tem um pouco também esse desgaste que o Fluminense sofre, né, no segundo tempo, tem um pouco também da idade dos jogadores, o elenco ele é mais veterano. O Mário vai fazer gradativa mudança nesse time para 2026. Esse time não suporta 2026. Ele só vai avançar até 2025, até o Mundial, todos vão querer jogar. Então, o Fluminense tem aí uma oportunidade agora, fazendo até julho um esforço, todos nós juntos apoiando o Fluminense, sem pressão, de aquela destruição. E o Diniz, olha, o Diniz não vai sair. Quem não gosta do Diniz, não adianta, ele não vai sair, ele vai ficar. Ele tem a confiança da diretoria do Fluminense, completa. Eu tive a oportunidade de conversar com o Mário em Vitória, enfim, dentre outras coisas que nós falamos. Essa coisa do Diniz, a gente precisa apoiar o Fluminense nesse momento difícil, momento que tivemos todo um procedimento no ano 2024 diferente do que foi 2023. Um mês e pouco atrasado nos treinamentos, diversas contusões, a saída do Nino. Então, tudo isso impactou no Fluminense, né, dentro de campo, né? E esse toque de bola do Fluminense hoje, no jogo de hoje especificamente, não estava lá atrás aquela devastação. A gente não estava tão recuado. A gente avançou bem o jogo. No final do jogo, que o Fluminense teve dificuldade, os jogadores já estavam cansados. Então, realmente, a coisa não desenvolveu como a gente gostaria, né? Mas, de maneira geral, o jogo foi bem jogado. O jogo foi bem jogado, com disposição, com vontade. Os jogadores fazendo evolução dentro do campo, atacando, cruzando, chutando. Foi um jogo bom. Isso dá um alento, né? Principalmente agora para essa partida contra o Colo-Colo. Se você jogar assim contra o Colo-Colo, a chance é grande de buscar um resultado, né? Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.